Fala galera, beleza? Estamos aí em mais uma aula de cartografia, tá certo? Então vamos ficar ligado. Deixa eu acertar meu ponteirinho aqui, que não é isso que eu quero, não. Eu quero esse aqui, ó. A gente vai estar falando da escala cartográfica, tá? Vou dar uma pausa na geofísica, depois eu... Qual é o conceito de escala? A escala é aquele número que fica embaixo aqui no mapa. Imagine que nesse slide aqui eu tenho a representação do mapa. Aqui eu tenho o território representado, eu tenho o título do mapa, a orientação do norte geográfico e do lado aqui eu tenho a legenda, fora as coordenadas geográficas, né, que são as linhas cartográficas aí representadas no seu mapa. Tá? A escala cartográfica é uma ferramenta matemática que tem a finalidade de reduzir o espaço real a ser representado em uma carta ou mapa. Imagine que eu esteja num quarto de 4 por 4. Eu estou dentro de um quarto, né, que tem 16 metros quadrados, ou seja, tem uma parede de 4 metros, outra de 4, outra de 4 e outra de 4 metros. Acontece que esse quarto, para ele caber numa folha, ele tem que ser reduzido, para ele caber numa planta. Então eu vou fazer a seguinte conversão: para cada um metro do mapa, eu vou ter 1 centímetro no desenho, como se fosse 1 por 1. Né? Então eu vou ter um quarto desenhado num papel de 4 centímetros de lado. Ah, mas se minha porta tiver 80 centímetros, aí eu tenho 8 milímetros. Né? Tudo bem? E aí depois eu tenho a representação da janela e tal, né? E da posição que o quarto tiver. Tá bem? Essa é a função da escala cartográfica. Eu vou imaginar que eu tenho escala de 1 para 100 mil. Aí eu vou explicar na frente. 100 mil centímetros equivale a 1 quilômetro. É como se eu reduzisse a Avenida Cotegipe inteira, que deve ter quase 1 quilômetro, em 1 centímetro. Tá? E se eu tiver uma escala de cada 1 centímetro dela representa 100 quilômetros na realidade? É como se eu reduzisse a distância de Leopoldina até Juiz de Fora em 1 centímetro. Para reduzir, né? Para que Minas Gerais venha caber no mapa. Tá? Ou que a região sudeste, ou que o Brasil inteiro, ou que o mundo caiba numa folha do tamanho dessa tela aqui. Ó. Vamos lá, toca para frente. A escala pode ser numérica ou gráfica. A gente tem que ter muita atenção nas unidades de valores. A escala gráfica geralmente é representada por quilômetro e a numérica, representada desse jeito aqui, como numerador e denominador, é representado por centímetro. Né? Aí eu vou ter que trabalhar com aquela reguinha das unidades de medidas. Ó, vou imaginar que aqui eu tenho, né, começando do quilômetro. Na verdade, aqui eu tenho 1 para 500 mil centímetros. Olha como é que está escrito aqui. Ó, como se lê, né? Aqui é 1 para 50, 1 para 500 mil. Cada 1 centímetro no mapa, 1 centímetro de desenho no mapa, representa 500 mil centímetros na realidade, que vai ser igual a 5 quilômetros. Como é que eu vou explicar isso aí? Vou começar assim com a unidade de quilômetro, para chegar até no centímetro. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então eu tenho 500 mil centímetros. Para eu transformar de centímetros para quilômetros, eu vou cortar 5 casas para cá. Ó, né? Eu vou cortar centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. E o quilômetro eu não vou cortar por quê? Porque eu vou representar, ué. Né? O 5 representa quilômetro. Cada 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros. Né? Esse número aqui significa que o seu mapa foi reduzido 500 vezes. Na escala gráfica, ela vem representada desse jeito. Vou mostrar para vocês que essa escala aqui é a mesma dessa. Porque no mapa, geralmente, a distância entre os números na escala gráfica, geralmente ela vem com 1 centímetro. Né? Então, ó, de 0 a 5, eu tenho 5 km. De 5 a 10, eu tenho 5 km de diferença. Então, cada 1 centímetro equivale a 5 km na realidade. Tá? Agora, cada 2 equivalem a 10. Vamos falar de outra coisa aí para frente agora, gente. Ó, presta atenção. Aqui eu falo da escala maior ou escala menor. Da escala grande e da escala pequena. A escala grande não é essa que tem um número maior. E a escala pequena não é essa que tem o número menor. É o contrário. Porque quanto maior o número, maior a redução do espaço. Olha o estado do Rio de Janeiro sendo representado aqui no mapa do Brasil e sendo representado com esse zoom que eu dei aqui. Ó. Imagine que essa quantidade de números aqui, ó, que eu tenho praticamente 25 milhões. Né? Cada 1 centímetro na realidade equivale a 20. Cada 1 centímetro no mapa, desenhado aqui no mapa, equivale a 25 milhões de centímetros. O que seria 1, 2, 3, 4, 5, 250 quilômetros na realidade. É praticamente uma ida e volta e mais um pouquinho de Cataguases a Juiz de Fora, transformado em 1 centímetro. Então eu consegui reduzir o Brasil. E geralmente essa escala, que tem um número maior, nós vamos partir do seguinte, né? Número grande, espaço pequeno. Olha o Rio de Janeiro como é que ele ficou pequeno aqui, como que ele ficou maior aqui.
né? E eu tenho uma menor riqueza de detalhes. Aqui eu não tenho esses detalhes aqui, né, do contorno municipal, tá? Dos limites municipais aqui do estado do Rio de Janeiro. Agora, nessa escala de 1 para 4 milhões, eu já tenho mais detalhes. Quanto menor o número, maior o espaço representado. Olha o Rio de Janeiro, como é que ele ficou maior aqui, ó, né? E maior a riqueza de detalhes. Vamos ver mais para frente aí. Ó, a escala grande, ela vai de 1 para 500 mil até 1 para 20, 1 para 500, não, 1 para 500, 500 mil não, professor, 1 para 500, né? Até 1 para 25 mil, geralmente utilizado em plantas, ou projetos de engenharia, projetos urbanos, projetos municipais, né? Ela tem muito detalhe, tá? Ela é bem detalhada, né? Na planta de uma casa, né? Na escala dessa, você vê todos os seus cômodos praticamente. Ok? Agora você coloca a sua casa numa escala dessa aqui, você não enxerga a sua casa. Talvez você enxergue o bairro. É uma escala média, 1 para 50 mil. Em cartas topográficas ou cartas municipais, a Caixa Leopoldina geralmente é apresentada de 1 para 50 mil. Tá? Aí você consegue ver alguns bairros, né? A rodovia BR-116 passando, a MG-120 ligando Cataguases e Leopoldina, a MG-267, né? Que vai passar assim, vai ligar Leopoldina com sentido a Juiz de Fora, não representa Juiz de Fora, dá para você ver as rodovias, né? O Vale do Sol, você vê ali a parte da rodoviária do Cefete, Ribeiro Junqueiro, você vê o Morro do Cruzeiro, você vê onde você consegue localizar tudo direitinho, né? O Alto do Cemitério, a chegada de Cataguases para Leopoldina, o trevo você consegue observar bem. De 250 mil e menores, eu quero dizer o seguinte, né? Porque aqui eu tenho de 1 para 1 milhão, é uma escala pequena. Imagine só Leopoldina sendo representado na escala de 1 para 1 milhão. Olha só, aqui eu tenho todos os detalhes de Leopoldina. Aqui eu já não vou ter mais. Tá? Vamos entender isso um pouquinho melhor aí, gente. Olha que exemplo bacana. Aqui eu tenho escala pequena, ó, uma escala pequena, e aqui eu tenho uma escala grande. Olha a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, sendo representada aqui em cada uma dessas escalas. Essa aqui é de 1 para 94 milhões, o que seria de 1 para 940 quilômetros. Tá vendo? 1 centímetro é igual a 940 quilômetros. Aqui está representado em milhas, tá, gente? Nos Estados Unidos eles utilizam muito o termo milhas. Nessa escala aqui eu consigo representar, né, todo o território americano, todo o território dos Estados Unidos. Agora, eu já aumentei a escala, né? Reduzir o número significa que eu aumentei a escala de 1 para 37 milhões ou para 370 quilômetros. Ó, eu já foquei mais aqui no estado de Atlanta. Agora eu vou aumentar a escala, vou reduzir os números, 16 milhões. Ó, 1 para 160 quilômetros. Já consegui focar só o estado aqui, né? De onde fica a cidade de Atlanta. Agora aqui, ó, eu dei um zoom maior, eu reduzi os números de 1 para 1 milhão e 300, que vai ser 1 centímetro é igual a 13 quilômetros. Aí eu consegui, né, ter mais detalhes. Quanto maior a escala, ó, menor o número e maior a riqueza de detalhes. Quanto menor a escala, maior o número e menor a riqueza de detalhes. Anota aí. Número grande, pobre em detalhes. Número pequeno, rico em detalhes. Tá? Anota aí, gente. Para eu fazer aqui as atividades de cálculos de escala, eu vou utilizar essa fórmula, né? Dzão é igual a Dzinho vezes E ou E vezes Dzinho. Tá? Dzinho vezes E ou E vezes Dzinho vai dar no mesmo, tá, gente? O D maiúsculo é a distância real. Tipo assim, qual a distância entre Cataguases e Leopoldina? 22 quilômetros. Essa é a distância real. Entre Leopoldina e Juiz de Fora, uma média aí de 100 quilômetros. É uma distância real. A escala é aquela 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 90 milhões. E esse D pequeno aqui é a distância no mapa. Aí entre o ponto A e B eu tenho 2 centímetros. Então essa é a distância do mapa. Esses 2 centímetros equivale a quantos quilômetros na realidade? Se a escala é de 1 para 50 mil ou de 1 para 100 mil. Eu vou representar para vocês nos exemplos ali. Pode partir só dessa fórmula aqui e fazer uma equaçãozinha de primeiro grau. Né? Porque você, em vez de você decorar tudo, né, Dzinho é igual a Dzão vezes E. É como se eu passasse o DE para cá e o Dzão para cá, depois eu vou descer o E. Né? E aqui também é a forma para saber a escala. Ó. É a escala de distância real representada em quilômetro, a escala em centímetro, né? Se for representado na escala numérica, e a distância no mapa, que é o Dzinho pequeno. Ó, presta Dzinho pequeno demais, hein, gente? Atenção aí. Vou imaginar que eu tenho os seguintes dados aqui. Ó. Em um dado mapa na escala de 1 para 100 mil, eu tenho 2 centímetros. Qual é a distância real que eu vou ter? Esqueci de colocar o D maiúsculo. Qual a distância real desse mapa? Né, dessa distância aqui. Entre o ponto A e B eu tenho 2 centímetros, então eu já tenho um Dzinho. Por que eu coloquei 1 aqui? Porque eu já simplifiquei de centímetros para quilômetro.
né? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, então tenho 1 quilômetro. Cada 1 centímetro é igual a 1 quilômetro. Então eu vou ter 2 vezes 1. Eu vou ter 2 quilômetros na realidade, ok? Agora eu vou fazer o inverso. Ó. Eu quero saber a distância gráfica, ou distância no mapa. Né? Numa escala de 1, esqueci de colocar aqui, gente, de 1 para 100 mil, né? 100 mil, né? É como se eu colocasse essa escala aqui, ó, 1 para 100 mil, tá? E a distância real entre dois pontos é de 2 quilômetros. Qual que é a distância no mapa? Esse 100 mil eu vou continuar utilizando, porque aqui eu vou trabalhar com centímetros. Nesse D pequeno aqui eu trabalho com centímetros. Então eu tenho Dzão é igual a Dzinho vezes E. Então eu vou pegar o quilômetro aqui e vou acrescentar mais 5 zeros, que eu vou transformar em centímetros, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. 200 mil centímetros vai ser igual a Dzinho vezes 100 mil. Então eu vou fazer o seguinte, né? Dzinho vai ser igual a 200 mil dividido por 100 mil, que vai ser igual a 2 centímetros. Agora eu quero saber a escala, tá? Se no mapa eu tenho a distância entre dois pontos é 2 km, a distância no mapa é de 2 centímetros, mesmo 2 pontos, qual que é a escala desse mapa? Lembrando que eu vou representar a escala numérica, eu vou transformar esses 2 km em centímetros, então fica 200 mil, né? 2 km, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. É igual a 2 centímetros vezes E. Então, E vai ser igual a 200 mil dividido por 2, que vai dar 100 mil. Então, a escala é de 1 para 100 mil. Tá bem? Gente, fica assim então. Passei uns exercícios para vocês fazerem aí. Tá? Qualquer dúvida, peguem meu e-mail ou contato. Pode pedir que eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Tá bem? Grande abraço.